Se você é estudante da educação básica, ensino superior, um médico que vai fazer prova de títulos, um advogado que vai fazer um exame da ordem, um concurseiro e acredita que estudar bastante é a fórmula do sucesso para aprovação, lamento dizer, mas você está muito errado. Mais importante do que estudar é saber como aprender. Muitas vezes a gente acha que estudar é sinônimo de aprender ou que basta estudar mais para aprender mais. Aí vem outra má notícia. Não consegue obter sucesso numa prova quem estuda mais, mas quem aprende mais. Se você, assim como eu, foi treinado a vida toda para acreditar nessa falácia de que estudar muito é sinônimo de aprender muito, você está num caminho um pouco complicado. Você nunca passou por algo do tipo ter estudado bastante, se matado de estudar para uma prova, comer um bocado de livro, fazer tudo que estava a seu alcance, se comprometer de verdade, e quando chega lá na hora da prova, lá na escola, o seu colega que estava curtindo, namorando, jogando bola, tirou uma nota muito melhor do que a sua, sem estudar nem metade do que você estudou. Nunca aconteceu isso com você, não? Ou, por exemplo, lá na universidade vai fazer uma prova sobre poesia contemporânea. Você estuda bastante, lê vários livros, vai à biblioteca, consulta a internet, faz de tudo, mas quando chega na hora da avaliação, o seu colega que não estudou, mas é filho de um professor universitário, poeta contemporâneo, é aprovado e você não. Ou um outro exemplo, vamos supor que você parou sua vida. Você disse, olha, esse ano eu só vou estudar para fazer um concurso mesmo, sabe? Aquele concurso. E você não sai, não namora, não abre Netflix, quase não faz nada, só fica estudando. E aí você devora artigos, livros, palestras, mini curso, audiobook, apostila. Chega lá no dia da prova, Na hora da verdade, quando é só você e sua prova, você olha para uma questão e diz, eu li isso em algum lugar, mas aí você não sabe responder a questão. Sabe por que tudo isso acontece, gente? Porque estudar não é sinônimo de aprender e aprender não é sinônimo de ter estudado. Muitas vezes na vida a gente estuda e não aprende e aprende e não estuda. Por exemplo, quando você abre um site, pesquisa uma bela de uma receita para fazer um bolo, executa a receita e o bolo sai maravilhoso, você aprendeu, mas estudou. Porém, se você quer muito tirar uma carteira de motorista, você ainda não tem, você passou horas na autoescola, se dedicou bastante, leu muito o manual da prova teórica, quando vai para a prova, cai tudo que você leu, mas ainda assim você não consegue ser aprovado na prova teórica lá do Detran. Então você estudou, mas não aprendeu. Ou você ganha uma câmera nova que você estava doida para ter, e sem tomar curso, sem pesquisar nada, sem estudar nada, intuitivamente você vai lá e aprende a mexer nela. Você aprendeu e não estudou. A vida é assim, é um processo no qual você aprende coisas estudando e sem estudar. Mas quando a gente está falando em um processo formal, lá na escola, academia, prestar um concurso público, um exame de ordem, uma prova de título, o caminho mais acertado e o caminho mais correto para você atingir seus objetivos é estudando. É por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês, porque muitas vezes a gente coloca o foco central de todo o processo em um bom plano de estudos, mas esquece o fundamental, que são os processos de aprendizagem, os fatores de aprendizagem. Essa questão entre estudar e aprender, ela ocorre, como eu disse para vocês, naturalmente. Mas você deve ficar ciente o seguinte: quando eu falo estudar, isso basicamente, de forma bem simples falando, quer dizer que eu vou dedicar algum tempo da minha vida para buscar informações e dados sobre alguma coisa. Quando eu estou falando em aprender, significa que de forma ativa e significativa eu consigo abstratamente correlacionar essas informações e dados para modificar ou criar um novo comportamento, novos valores, competências, habilidades. Então, isso é aprender. Nem sempre eu consigo aprender quando eu estudo, e nem sempre eu estudo e aprendo, e às vezes eu aprendo sem estudar, que foi como eu acabei de dizer para vocês. Mas em se tratando de um concurso ou de uma grande prova, você tem que se organizar para estudar. Só que não faça o que todo mundo faz, gente.
Não coloque, como dizia meu velho e falecido pai, o carro na frente dos bois. Quem tem que vir primeiro são os bois que puxam a carroça. Nesse caso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para conseguir se organizar de verdade, de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, para obter uma aprovação no concurso, passar numa prova lá da ordem, passar numa prova de títulos, você primeiro deve se preocupar com fatores de aprendizagem e não com as técnicas de estudo. Se você primeiro pensa nas técnicas de estudo e no plano de estudo, você está queimando uma etapa importantíssima, que é saber como o cérebro humano aprende e, sobretudo, como o seu cérebro aprende. Como é que esses fatores que impactam a aprendizagem humana se desenrolam aqui, ó, dentro da sua cabeça. Você tem que saber disso para poder planejar o estudo. Se você não sabe se aprende melhor ouvindo, lendo, experienciando de forma mais tátil, né, alguma coisa desse tipo, como é que você vai poder extrair o máximo daquele plano de estudo? Então, quando você faz, por exemplo, o resumo de um texto que leu, você busca aprender sobre aquele texto, sintetizando as informações. Mas se você, por exemplo, não se conhece o suficiente para saber se essa técnica de estudo, resumo, é eficaz, é eficiente para você, você vai fazer 1000 resumos e não vai ter digamos assim, um resultado tão satisfatório. Então, a primeira coisa, antes de pensar em técnicas de estudo, é saber como funciona o seu aprendizado. Para, a partir disto, você conseguir elaborar um plano de estudos e executar este plano de estudo. Então, o primeiro passo é entender em linhas gerais, você não vai precisar ficar pesquisando isso, porque não é sua área, provavelmente. Você vai ter que entender pelo menos o basicão de como ocorre a aprendizagem no cérebro humano. Primeiro passo. Segundo passo, você vai ter que entender como esse processo básico de aprendizagem se desenrola dentro de sua cabeça. A partir disso, terceiro passo, você vai selecionar técnicas de estudos que melhor atendem a sua forma de aprender e a sua personalidade. Quarto passo, correr atrás das fontes. Aí é que você vai fazer tudo isso. Se você se preocupa em, formatar o melhor plano de estudos do mundo, sem saber nada sobre fatores de aprendizagem, suas chances de êxito nessa avaliação, nessa prova, cai bastante. Aprender é algo bem mais complexo. Não é simplesmente colocar informação dentro de sua cabeça, é correlacionar informações, sopesar informações, construir conhecimento novo a partir dessas informações, desses dados que foi estudado e, sobretudo, incorporar este conhecimento ao seu repertório pessoal. E para fazer isso, você precisa se conectar ao que está estudando. Sem essa conexão, você não consegue efetivamente aprender. Quer saber de forma bem objetiva e prática se você está tendo êxito ou não com o programa de estudos que você está desenvolvendo aí? É simples. Pegue um determinado conteúdo, um tema, leia sobre ele, estude, assista um filme e faça o que você estiver fazendo. Eu não vou me meter nisso. Depois que você parar de estudar aquele tópico, simplesmente explique aquele assunto que você estudou para alguém 2 vezes usando suas palavras. Na primeira vez, explique como se estivesse falando para uma criancinha pequena e ela tem que entender. Na segunda vez, explique como se estivesse falando para um adulto que tem o mesmo conhecimento que você, sempre com suas palavras. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir explicar, traduzindo o que você estudou para o linguajar, digamos assim, para o nível de complexidade de uma criança e depois para o nível de complexidade de alguém como você, ou acima, se você conseguir, isto significa que você realmente aprendeu sobre o que você estudou. Se você não consegue fazer isso, mude o método de estudo que não está dando certo. Bem, gente, de forma bem objetiva, antes de saber estudar, eu preciso saber aprender. Depois que eu consigo entender o que é aprendizagem e como a minha cabeça funciona para aprender, aí eu vou me preocupar e organizar como estudar. Aí é que eu vou saber como estudar. Aprender é um processo que demanda uma organização de fatores que são comuns à humanidade, de fatores que são referentes à sua subjetividade, para depois ir para as técnicas de estudo, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar ele. Este é o primeiro vídeo. No segundo eu vou falar sobre
processos de aprendizagem e como você se mapear em relação ao seu aprendizado. No terceiro, eu vou falar sobre técnicas de estudo, quais são as melhores e quais as formas de você obter o máximo de aproveitamento de cada uma delas.